O vento frio da manhã soprava pelas janelas da pequena casa onde Eduardo morava. Aos 70 anos, ele se encontrava sozinho na maioria dos dias, mas ainda tinha esperança de que seu filho, Leonardo, fosse visitá-lo com mais frequência. Eduardo sempre havia sido um pai dedicado, e embora Leonardo não tivesse herdado sua gentileza e empatia, ele acreditava que o amor de pai e filho era capaz de superar qualquer obstáculo. Eduardo tinha um orgulho silencioso do filho, apesar das diferenças entre eles. Ele costumava se apegar às lembranças dos poucos momentos felizes que tiveram juntos quando Leonardo era apenas uma criança. Naquela manhã, Eduardo aguardava ansioso a visita de Leonardo, que havia prometido passar para tomar um café. Com a mesa posta, o aroma de café fresco preenchia a casa, misturado com o cheiro do pão acabado de sair do forno. Eduardo sempre fazia questão de preparar tudo da melhor forma quando Leonardo aparecia, pois isso lhe dava uma sensação de proximidade e controle em meio às incertezas que o rodeavam. Quando Leonardo finalmente chegou, Eduardo percebeu algo diferente no filho. Havia um ar de pressa e impaciência que ele não conseguiu ignorar. Leonardo se sentou à mesa, mas não fez questão de comer nada. Ele olhava para o relógio repetidas vezes, e suas respostas eram curtas, como se estivesse ali apenas por obrigação. Eduardo sentiu uma pontada de tristeza no peito, mas tentou manter um sorriso acolhedor. "Pai, eu preciso conversar com você sobre algo importante", disse Leonardo, finalmente quebrando o silêncio. Eduardo ergueu o olhar, esperançoso de que talvez fosse uma oportunidade para resolverem as diferenças ou até mesmo de Leonardo compartilhar algo positivo sobre sua vida. No entanto, as palavras seguintes do filho foram como um soco no estômago. "Eu acho que chegou a hora de você ir para um lugar onde possa ter mais companhia e cuidados", continuou Leonardo, evitando o olhar do pai. "Um asilo, entende? Lá, você teria pessoas ao seu redor e não precisaria ficar sozinho o tempo todo." Eduardo sentiu o coração acelerar e uma angústia sufocante tomou conta dele. As palavras do filho ecoavam em sua mente, e ele tentou processar o que estava acontecendo. Durante toda a sua vida, ele tinha se esforçado para dar a Leonardo tudo o que ele precisava. Sempre havia trabalhado duro para garantir o bem-estar do filho, mesmo após a morte de sua esposa, quando teve de assumir sozinho o papel de pai e mãe. Agora, a ideia de ser deixado em um asilo parecia um atestado de seu fracasso como pai. "Um asilo, filho? Mas eu não estou tão mal assim", tentou argumentar Eduardo, com a voz embargada. Leonardo suspirou e colocou as mãos na cabeça, como se estivesse exausto da conversa. Ele olhou para o pai com uma expressão fria e pragmática. "Pai, é melhor para você. Eu não tenho tempo de vir aqui sempre, e sei que você se sente sozinho. No asilo, você vai ter assistência 24 horas, e eu vou poder ficar mais tranquilo." Eduardo não sabia o que responder. Ele sabia que o filho não estava pedindo sua opinião, ele estava apenas comunicando sua decisão. Durante o resto da visita, Leonardo mal falou e evitou olhar diretamente para Eduardo. A ausência de empatia do filho estava clara como nunca antes. Eduardo tentou segurar as lágrimas e se manteve em silêncio, enquanto o filho terminava de falar sobre os supostos benefícios do asilo. Os dias seguintes foram uma tortura mental para Eduardo. Ele não tinha outros familiares próximos e se viu completamente sozinho com seus pensamentos. O medo de ser deixado para trás, abandonado por aquele que era sua única conexão com o passado e com uma vida que ele considerava digna, era avassalador. Ele não queria aceitar, mas sabia que a decisão de Leonardo não mudaria. Leonardo era determinado e ambicioso, e, na cabeça dele, enviar Eduardo para um asilo era apenas uma forma de se livrar de uma responsabilidade que ele não queria mais carregar. Na manhã da partida, Leonardo chegou com um ar de urgência. Ele não explicou para onde estavam indo, apenas disse que precisava levar o pai para um lugar onde seria mais bem cuidado. Eduardo, com um olhar vazio, seguiu Leonardo, levando consigo apenas uma mala pequena com algumas roupas e objetos pessoais. Ele não tinha força para protestar. O caminho até o asilo foi silencioso, e Eduardo observava as ruas passando pela janela do carro, lembrando-se de como aquele bairro já foi cheio de vida quando ele e sua esposa criavam Leonardo ali. Ao chegarem no asilo, Eduardo percebeu que o local era bem cuidado, com jardins verdes e uma recepção organizada. No entanto, nada disso trazia consolo àquele momento. Ele não conseguia ignorar a sensação de que estava sendo descartado, deixado ali porque não era mais útil.
Leonardo preencheu rapidamente alguns documentos na recepção, entregou a mala ao cuidador que veio recebê-los, e então se virou para o pai pela última vez. Eu volto para te visitar, pai. Você vai ver, vai se sentir melhor aqui, disse Leonardo, sem emoção na voz. Eduardo tentou sorrir, mas não conseguiu. Apenas acenou enquanto o filho saía pela porta, deixando-o para trás. O silêncio que ficou depois que Leonardo foi embora parecia ecoar dentro dele. O cuidador que estava ao lado de Eduardo indicou que ele o seguisse, mostrando-lhe o quarto que seria seu novo lar. Era um quarto pequeno, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa e uma janela que dava para os jardins do asilo. Eduardo se sentou na cama e olhou em volta, sentindo um vazio esmagador. Nos primeiros dias, Eduardo mal saiu do quarto. Ele não tinha vontade de interagir com os outros residentes e se sentia perdido naquele novo ambiente. As refeições eram feitas em um refeitório comum, onde os outros idosos se reuniam, conversavam e tentavam criar uma rotina que os fizesse sentir parte de algo. Eduardo, por outro lado, apenas comia em silêncio, sem olhar para os outros, perdido em seus pensamentos e lembranças do passado. Durante as noites, Eduardo tinha dificuldades para dormir. Ele ficava olhando para o teto, ouvindo os sons distantes do asilo, que incluíam risadas, conversas baixas e, de vez em quando, um choro solitário vindo de algum outro quarto. Esses sons eram um constante lembrete de que ele não estava sozinho em sua dor, mas isso não trazia consolo. Ele se sentia atraído por Leonardo, incapaz de entender como o filho podia ser tão frio e distante. Em uma tarde, enquanto caminhava lentamente pelos jardins do asilo, Eduardo se deparou com um banco sob uma árvore e decidiu se sentar. Ele observava o movimento dos outros idosos, os cuidadores passando de um lado para o outro, e percebia como aquele lugar, apesar de bem cuidado, não tinha o aconchego de um lar. As pessoas ali não tinham uma história em comum, não eram sua família, e Eduardo sentia que havia perdido tudo aquilo que tornava a vida significativa. Foi nesse dia que Eduardo conheceu Clara, uma jovem cuidadora que trabalhava no asilo. Clara se aproximou dele com um sorriso gentil e puxou conversa, perguntando como ele estava e se precisava de algo. Eduardo respondeu de forma breve, mas Clara, ao perceber a tristeza no olhar do idoso, sentou-se ao seu lado e começou a falar sobre o jardim, as flores e como aquele canto do asilo costumava ser o preferido dos residentes. Ela falava com naturalidade, sem pressão para que Eduardo respondesse, e ele se viu relaxando um pouco, ouvindo sua voz suave. Clara tinha uma maneira calorosa e empática de lidar com os idosos, e Eduardo começou a se sentir um pouco mais confortável na presença dela. Nos dias seguintes, Clara sempre passava pelo jardim para ver se Eduardo estava ali, e aos poucos ele passou a ansiar por esses encontros. Clara nunca forçava conversas profundas, mas sua presença constante fazia com que Eduardo se sentisse menos sozinho. Ela era como uma luz em meio à escuridão que parecia ter envolvido sua vida desde que fora deixado no asilo. Apesar de Clara ser um ponto de luz, Eduardo ainda se sentia consumido por lembranças dolorosas. Ele se lembrava de Leonardo quando pequeno, das vezes em que o ensinou a andar de bicicleta, das noites em que lia histórias para o filho dormir. Como aquelas memórias se transformaram em uma relação tão fria e distante? O que ele havia feito de errado? Essas perguntas assombravam Eduardo noite e dia, fazendo-o questionar sua própria vida e as escolhas que tinha feito. Em uma noite particularmente solitária, Eduardo ouviu uma música suave vindo do refeitório. Era uma espécie de noite de recreação para os residentes, organizada pelos cuidadores para tentar animar o ambiente. Clara apareceu em seu quarto, com um sorriso gentil, e o convidou a se juntar aos outros. Eduardo hesitou por um momento, mas algo no sorriso dela o convenceu a não recusar o convite. Ele se levantou lentamente e seguiu Clara até o refeitório. Lá, ele encontrou outros idosos reunidos, alguns dançando, outros apenas observando e conversando. Clara o incentivou a se sentar com um pequeno grupo que jogava cartas. Inicialmente, Eduardo se sentiu desconfortável, mas, aos poucos, ele começou a se abrir. Um dos outros idosos, chamado Antônio, fez uma piada sobre como todos ali eram velhos demais para jogar a sério, e Eduardo, pela primeira vez em semanas, se pegou sorrindo. Não era um sorriso largo ou de alegria completa, mas era um início. Aos poucos, Eduardo começou a participar mais das atividades do asilo. Clara e Antônio se tornaram sua companhia constante, e ele sentiu que, mesmo que sua família tenha lhe virado as costas, ainda havia pessoas dispostas a oferecer um pouco de carinho e atenção.
Mas, ainda assim, o sentimento de abandono estava sempre presente, como uma sombra que ele não podia evitar. Em um dia chuvoso, enquanto Clara o ajudava a voltar para seu quarto após o jantar, Eduardo finalmente se abriu um pouco mais. Ele contou a Clara sobre seu filho e como havia sido deixado ali. Clara ouviu atentamente, sem interromper. Quando ele terminou, ela colocou a mão no ombro dele e disse suavemente: Eduardo, eu não posso mudar o que aconteceu, mas quero que saiba que você não está sozinho. Nós estamos aqui com você, e você é importante para nós. As palavras de Clara tocaram algo dentro de Eduardo. Pela primeira vez, ele se permitiu chorar na frente de outra pessoa. Clara o abraçou, oferecendo um conforto que ele tanto precisava. Eduardo sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas, naquele momento, sentiu que talvez houvesse uma faísca de esperança. Mesmo que seu filho tivesse lhe virado as costas, ele não estava completamente perdido. Talvez, apenas talvez, ele pudesse encontrar um novo sentido para sua vida ali, naquele lugar inesperado. O sol se erguia sobre o asilo, e os primeiros raios de luz atravessavam a janela do quarto de Eduardo. Acordar naquele lugar não era mais tão doloroso como nos primeiros dias. Ele sabia que ainda tinha muito a superar, mas a presença de Clara havia trazido um pouco de alívio para sua mente. Clara, com sua juventude e energia, trazia para o asilo um calor que muitos dos idosos ali tanto precisavam. A jovem fazia questão de trazer um sorriso para cada um deles, e Eduardo não era exceção. Naquela manhã, Clara apareceu para buscar Eduardo, convidando-o para uma caminhada nos jardins. Ela sempre conseguia convencê-lo a sair do quarto, mesmo nos dias em que ele estava mais introspectivo. Clara sabia que o jardim era um refúgio para Eduardo, um lugar onde ele podia pensar e observar o movimento das flores, as borboletas, e os poucos passarinhos que vinham visitar. A natureza lhe trazia paz, e Clara estava ciente disso. Vamos, Eduardo, o dia está lindo hoje. Acho que um pouco de ar fresco vai te fazer bem, disse Clara, com um sorriso no rosto. Eduardo se levantou lentamente, pegou seu chapéu e seguiu Clara até o jardim. Ele ainda não entendia o motivo pelo qual a jovem se importava tanto com ele, mas sabia que aquilo fazia sentir um pouco de esperança. Ao chegarem ao jardim, Clara começou a falar sobre sua própria vida, algo que não fazia com frequência. Eduardo ouviu atentamente enquanto Clara falava sobre sua família, sobre seus sonhos de cursar enfermagem e sobre como queria ajudar pessoas. Ela também revelou que havia começado a trabalhar no asilo por causa de sua avó, que havia falecido alguns anos antes, e que desejava fazer a diferença na vida dos idosos, assim como gostaria que tivessem feito com sua avó. Às vezes, não sabemos o quanto um simples gesto de carinho pode mudar o dia de alguém, Eduardo. Eu gosto de pensar que, se eu conseguir fazer ao menos uma pessoa sorrir por dia, já estou no caminho certo, disse Clara, olhando para Eduardo. Ele não sabia bem como responder, mas sentia uma profunda gratidão pela jovem. Eduardo nunca havia sido um homem de muitas palavras, mas sabia reconhecer um coração bondoso quando via um. Clara era uma dessas raras pessoas que realmente se importavam, e ele se sentia sortudo por tê-la conhecido. Eduardo sorriu para ela, um sorriso sincero, e Clara retribuiu com um olhar cheio de carinho. Nos dias seguintes, Eduardo e Clara passaram a caminhar pelo jardim todas as manhãs. A relação entre eles foi se fortalecendo, e Eduardo começou a confiar nela a ponto de compartilhar mais sobre sua própria vida. Ele contou sobre sua juventude, sobre como conheceu sua falecida esposa, e sobre os tempos difíceis após sua morte, quando precisou cuidar de Leonardo sozinho. Clara escutava com atenção, fazendo perguntas aqui e ali, sempre mostrando um interesse genuíno. Certa manhã, durante uma de suas conversas, Clara percebeu que Eduardo tinha uma profunda tristeza em relação ao filho. Leonardo parecia ser um assunto difícil para ele, e Clara queria, de alguma forma, ajudar Eduardo a lidar com aquele sentimento. Ela sabia que, por mais que se esforçasse, não poderia substituir o amor do filho, mas podia oferecer um pouco de conforto. Você já pensou em escrever uma carta para Leonardo? Talvez, colocar seus sentimentos no papel possa te ajudar a aliviar um pouco o que sente, sugeriu Clara, gentilmente. Eduardo ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre a sugestão de Clara. Ele nunca havia pensado em escrever para o filho, e a ideia parecia um pouco estranha no início. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que talvez fosse uma boa maneira de expressar o que ele não conseguia dizer em palavras.
Ele assentiu lentamente, e Clara sorriu, oferecendo ajuda para que ele escrevesse a carta quando estivesse pronto. A rotina de Eduardo foi mudando aos poucos. Ele começou a participar das atividades do asilo, incentivado por Clara. Aos poucos, ele se envolveu em jogos de cartas, aulas de pintura e até mesmo em pequenas oficinas de artesanato organizadas para os residentes. Eduardo descobriu que gostava de pintar, algo que nunca havia feito antes, e Clara sempre elogiava suas obras, mesmo que ele achasse que não eram boas. Essas atividades ajudaram Eduardo a se distrair dos pensamentos negativos e trouxeram um pouco de cor para seus dias. Foi em uma dessas oficinas de pintura que Eduardo conheceu Ana, uma nova voluntária do asilo. Ana era uma mulher de 30 anos, que havia começado a trabalhar ali recentemente. Ela tinha um jeito reservado, mas ao mesmo tempo passava uma sensação de força e determinação. Eduardo percebeu que Ana sempre observava os idosos com um olhar atento, como se estivesse buscando entender cada um deles. Ele não sabia muito sobre o passado dela, mas logo percebeu que Ana tinha um interesse especial em ajudar aqueles que, assim como ela, precisavam de uma segunda chance. Ana e Clara se tornaram amigas rapidamente, e Clara fez questão de apresentar Ana a Eduardo. No início, a conversa entre eles era superficial, mas conforme os dias passavam, Eduardo começou a perceber que havia algo de familiar em Ana. Ela tinha um olhar que mostrava dor, mas também uma vontade de seguir em frente, algo que ele entendia bem. Ana, por sua vez, se sentia conectada a Eduardo de uma forma inexplicável. Ela percebia a dor dele e sabia que, de alguma forma, poderiam se ajudar mutuamente. Em uma tarde, enquanto estavam no jardim, Ana decidiu abrir um pouco mais de si para Eduardo. Ela contou que havia sido presa injustamente por um crime que não cometeu e que, após cumprir sua pena, decidiu dedicar sua vida a ajudar pessoas vulneráveis. Eduardo ficou em silêncio, ouvindo cada palavra com atenção. Ele sentia que aquela mulher tinha passado por muito sofrimento, assim como ele, e admirava sua coragem em seguir em frente. Você é muito corajosa, Ana. Não deve ter sido fácil passar por tudo isso e ainda ter a força de ajudar os outros, disse Eduardo com um olhar sincero. Ana sorriu timidamente. Ela sabia que Eduardo também era corajoso, embora ele não percebesse isso. Para ela, Eduardo era um exemplo de resiliência, mesmo diante de tanto sofrimento. Eles passaram a se encontrar com mais frequência, e as conversas entre eles se tornaram mais profundas. Ana e Clara se tornaram um ponto de apoio para Eduardo, e ele começou a sentir que, apesar de tudo, ainda havia algo pelo qual lutar. Com o passar dos dias, Clara sugeriu que todos participassem de um projeto especial, criar um mural no jardim do asilo, onde cada residente poderia pintar algo que representasse suas experiências ou seus desejos. Eduardo se animou com a ideia e decidiu pintar algo que representasse suas memórias com Leonardo, um simbolismo das boas lembranças que ele ainda guardava do filho. Ana decidiu pintar algo que representasse sua liberdade e sua vontade de seguir em frente, enquanto Clara pintou flores, simbolizando o crescimento e a esperança. O mural se tornou um projeto importante para Eduardo. Cada pincelada parecia aliviar um pouco do peso que ele carregava. Ele se permitiu lembrar dos bons momentos com Leonardo, sem sentir tanta dor. Ana também encontrou conforto na pintura, expressando suas emoções de uma forma que nunca tinha feito antes. Clara, por sua vez, estava radiante ao ver como o mural estava trazendo um pouco de alegria para os residentes. Durante uma tarde, enquanto trabalhavam no mural, Ana olhou para Eduardo e disse: Eduardo, sabe, acho que todos nós estamos aqui por um motivo. Eu não acredito que as coisas acontecem por acaso. Talvez eu tenha vindo para cá para te conhecer e aprender com você. Eduardo ficou tocado pelas palavras de Ana. Ele nunca havia pensado que poderia ser uma inspiração para alguém, mas as palavras dela o fizeram perceber que, mesmo em sua dor, ele ainda podia ser uma força positiva na vida de outras pessoas. Clara, que estava ao lado, sorriu e acrescentou: Você é muito importante para todos nós, Eduardo. Nunca se esqueça disso. O mural foi concluído, e todos os residentes do asilo celebraram o resultado. Eduardo se sentia renovado, como se aquela experiência tivesse lhe dado uma nova perspectiva. Ele ainda tinha muito a superar, e a dor do abandono de Leonardo não desapareceria da noite para o dia, mas ele sabia que, com o apoio de Clara e Ana, ele poderia continuar seguindo em frente.
A amizade e o carinho que encontrou naquele lugar inesperado lhe deram um novo sentido, e, pela primeira vez em muito tempo, Eduardo se permitiu acreditar que o futuro ainda podia trazer algo bom. Naquela noite, Eduardo se sentou em seu quarto e pegou papel e caneta. Ele decidiu escrever para Leonardo, não para cobrar ou reclamar, mas para dizer que ainda o amava, apesar de tudo. Ele queria que o filho soubesse que, mesmo com as dificuldades, ele sempre teria um lugar especial em seu coração. Enquanto escrevia, Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não eram lágrimas de dor, e sim de esperança. Ele sabia que a vida não era fácil, mas, com amigos como Clara e Ana, ele poderia enfrentar o que viesse pela frente. Eduardo estava finalmente se acostumando ao ritmo do asilo e se sentia um pouco mais integrado ao ambiente. Suas caminhadas com Clara e as conversas profundas com Ana se tornaram o alicerce de sua rotina. Mas, mesmo com o apoio que estava recebendo, havia uma inquietação que ele não conseguia ignorar. A relação com seu filho Leonardo continuava a ser um ponto doloroso. Ele tinha esperanças de que a carta que escreveu pudesse, de alguma forma, aproximá-los novamente. Mas Leonardo nunca respondeu. Ana, por outro lado, parecia cada vez mais determinada a desvendar algo que estava escondido no passado de Eduardo. Havia uma sombra de mistério envolvendo as decisões de Leonardo e a forma como ele tratava o pai. Ana percebeu, por meio das conversas com Clara e os demais cuidadores, que Leonardo visitou o asilo muito raramente e que, quando o fazia, sua atitude era sempre distante e fria. Isso a incomodava profundamente. Um dia, enquanto Clara e Ana estavam organizando algumas atividades para os residentes, Ana decidiu compartilhar com Clara o que estava pensando. Clara estava sentada em uma mesa no refeitório, verificando alguns papéis, quando Ana se aproximou e se sentou ao lado dela, com um olhar sério. Clara, tenho pensado muito sobre o Leonardo. Não faz sentido ele ter abandonado o pai dessa maneira. Eduardo é um homem bom, e, pelo que ele conta, sempre fez de tudo para o filho. Você não acha estranho? Ana perguntou, franzindo a testa. Clara suspirou, deixando os papéis de lado e encarando Ana. Sim, eu também já pensei nisso. Eduardo é tão gentil e atencioso. Não consigo entender como Leonardo foi capaz de fazer algo assim. Mas o que podemos fazer? Isso é algo entre eles, disse Clara, com uma voz de compaixão. Ana não estava satisfeita com aquela resposta. Ela sabia que havia algo mais por trás das ações de Leonardo. Talvez, se descobrissem o motivo, poderiam ajudar Eduardo a encontrar paz. Ana não queria invadir a privacidade de Eduardo, mas sentia que, para ele se recuperar completamente, precisaria entender o que estava por trás da frieza do filho. E se houvesse uma maneira de descobrirmos mais sobre Leonardo? Talvez alguém aqui saiba algo, ou talvez possamos procurar algumas informações por conta própria, sugeriu Ana, com um brilho de determinação nos olhos. Clara hesitou por um momento. Ela sabia que Ana tinha boas intenções, mas também sabia que mexer em assuntos de família podia ser perigoso. No entanto, ao ver a determinação no olhar da amiga, Clara assentiu. Tudo bem, mas temos que ter muito cuidado. Não podemos magoar o Eduardo ainda mais. Se você acha que isso pode ajudar, estou com você, disse Clara, dando um sorriso encorajador. Nos dias seguintes, Ana e Clara começaram a investigar mais sobre Leonardo. Elas conversaram com outros cuidadores do asilo e com alguns dos residentes que estavam ali há mais tempo. Clara também tentou puxar conversa com Eduardo sobre seu passado, de forma sutil, para tentar entender melhor a relação com o filho. Embora Eduardo fosse sempre muito discreto e tentasse proteger Leonardo de qualquer julgamento, Ana percebeu que havia algo que ele não estava dizendo. Em uma tarde, enquanto Clara e Ana estavam no arquivo do asilo, organizando alguns documentos, Ana encontrou um registro interessante. Era uma fatura referente aos pagamentos do asilo, e ela notou que Leonardo estava utilizando o dinheiro de Eduardo para pagar as despesas do pai. O valor era alto, e parecia que Leonardo estava retirando grandes quantias de dinheiro da conta do pai para outros propósitos. Ana mostrou o documento a Clara, que ficou chocada. Isso é muito estranho, Ana. Parece que Leonardo está usando o dinheiro do pai para outras coisas. Você acha que Eduardo sabe disso? Clara perguntou, preocupada. Ana balançou a cabeça negativamente. Acho que não. Eduardo nunca mencionou nada sobre isso.
Acho que precisamos descobrir mais antes de falarmos com ele, disse Ana, determinada. Ana e Clara decidiram continuar investigando, e aos poucos foram descobrindo mais detalhes sobre a vida de Leonardo. Elas descobriram que ele estava envolvido em alguns negócios de natureza duvidosa e que havia utilizado o nome de Eduardo como fiador em diversos contratos. Leonardo estava claramente manipulando a situação para seu próprio benefício, e isso deixou Ana furiosa. Em uma noite, Ana decidiu que era hora de contar a Eduardo o que elas haviam descoberto. Ela sabia que seria doloroso para ele, mas também sabia que Eduardo precisava conhecer a verdade. Ela e Clara se encontraram com Eduardo em seu quarto, e Ana começou a conversa com calma, explicando tudo o que haviam descoberto. Eduardo ficou em choque. Ele não queria acreditar que seu próprio filho estivesse fazendo aquilo. O coração de Eduardo parecia pesar 1 tonelada, e ele se sentiu traído de uma maneira que nunca havia imaginado. As lágrimas vieram, e Clara segurou sua mão enquanto ele tentava processar toda aquela informação. Eduardo, sei que isso é muito difícil, mas você precisa saber a verdade. Você é uma pessoa maravilhosa e não merece ser tratado dessa maneira. Eu e Clara estamos aqui para te ajudar, disse Ana, com a voz cheia de emoção. Eduardo permaneceu em silêncio por um longo momento. Ele olhou para Ana e Clara, e, apesar da dor, viu sinceridade e carinho nos olhos delas. Elas se importavam com ele, e isso lhe dava um pouco de força. Eduardo sabia que precisava enfrentar a situação, por mais dolorosa que fosse. Obrigado, Ana, Clara. Eu não sei o que faria sem vocês. Preciso pensar sobre tudo isso, mas quero que saibam que sou muito grato por estarem ao meu lado, disse Eduardo, com a voz embargada. Nos dias seguintes, Eduardo tentou reunir suas forças para lidar com a situação. Clara e Ana se mantinham sempre por perto, oferecendo apoio. Eduardo decidiu que precisava confrontar Leonardo e exigir respostas. Ele sabia que não seria fácil, mas também sabia que não podia continuar sendo manipulado e enganado pelo próprio filho. Em uma manhã, Eduardo pediu que Clara ligasse para Leonardo e pedisse para ele vir ao asilo. Leonardo atendeu ao pedido, embora de maneira relutante. Quando Leonardo chegou, encontrou Eduardo, Ana e Clara esperando por ele no jardim. Eduardo estava sentado em um banco, e, ao ver o filho, respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Leonardo, precisamos conversar, disse Eduardo, tentando manter a calma. Leonardo olhou para o pai com uma expressão de surpresa, mas também de irritação. Sobre o quê, pai? Não tenho muito tempo, respondeu Leonardo, com desdém. Eduardo segurou as mãos com firmeza e olhou diretamente nos olhos do filho. Eu sei o que você está fazendo, Leonardo. Sei que você está usando meu dinheiro para seus negócios e que me colocou como fiador em contratos. Eu confiei em você, mas você me traiu de uma forma que eu nunca imaginei, disse Eduardo, com a voz firme, embora seus olhos estivessem marejados. Leonardo pareceu desconcertado por um momento, mas logo tentou negar. Eu não sei do que você está falando, pai. Quem te colocou essas ideias na cabeça? Perguntou, olhando com raiva para Ana e Clara. Ana deu um passo à frente, encarando Leonardo sem medo. Fomos nós que descobrimos, Leonardo. E temos provas. Você não pode mais enganar seu pai dessa maneira, disse Ana, com firmeza. Leonardo olhou para o pai, depois para Ana e Clara, e soltou uma risada amarga. Provas? Vocês não sabem nada sobre o que é preciso fazer para sobreviver. Eu estava apenas tentando garantir que tivesse algo depois que você não estivesse mais aqui, pai. Você é velho, e eu tenho minha vida para cuidar, disse Leonardo, com frieza. As palavras de Leonardo cortaram Eduardo profundamente. Ele sentiu como se o coração estivesse se partindo em 1000 pedaços. Clara colocou a mão no ombro de Eduardo, tentando oferecer algum conforto. Eduardo respirou fundo e, com a voz trêmula, disse: Eu posso ser velho, Leonardo, mas ainda sou seu pai. E eu não mereço ser tratado assim. Eu confiei em você, mas agora vejo que precisa aprender o que significa respeito e amor. Vou tomar as providências necessárias para garantir que você não me prejudique mais. Leonardo olhou para o pai com desprezo, mas não disse mais nada. Ele se virou e foi embora, deixando Eduardo, Ana e Clara no jardim. Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas, ao olhar para Clara e Ana, ele encontrou conforto.
Ele sabia que tinha feito a coisa certa, mesmo que fosse dolorosa. Ana se aproximou e abraçou Eduardo, e Clara fez o mesmo. Eduardo sabia que a estrada seria difícil, mas também sabia que não estava sozinho. Ele tinha duas amigas que o apoiavam incondicionalmente, e isso era mais do que ele poderia ter pedido. A verdade havia sido revelada, e agora Eduardo poderia começar a reconstruir sua vida, livre das manipulações de Leonardo. Aquela tarde marcou o início de uma nova fase para Eduardo. Embora o confronto com Leonardo tivesse sido doloroso, ele agora tinha certeza de que não permitiria mais ser manipulado. Clara e Ana estavam ao seu lado, e juntos eles fariam de tudo para garantir que Eduardo tivesse a paz e a dignidade que merecia. Depois do confronto doloroso com Leonardo, Eduardo se encontrava num estado de mistura entre tristeza e resolução. A dor de perceber que seu filho não apenas o abandonara, mas também o traíra financeiramente, era como um peso esmagador sobre seus ombros. Mas, ao mesmo tempo, a presença constante de Clara e Ana dava-lhe um alento que ele não podia ignorar. Ele sabia que, para seguir em frente, precisaria encontrar força para enfrentar a situação de forma justa, mesmo que isso significasse tomar medidas drásticas contra Leonardo. Eduardo passou os dias seguintes refletindo sobre tudo o que havia acontecido e tentando decidir qual seria o próximo passo. Ele não tinha experiência com questões legais, e a ideia de denunciar o próprio filho o aterrorizava. Mas a decisão de proteger o que lhe restava de dignidade e recursos financeiros foi sendo amadurecida, principalmente com o apoio de Ana e Clara. Elas o incentivaram a não se calar diante do abuso, garantindo que ele merecia justiça e respeito. Certa tarde, Ana se aproximou de Eduardo enquanto ele estava sentado no jardim, contemplando o mural que haviam pintado juntos. A pintura trazia memórias das boas épocas e representava uma esperança que ele estava tentando reconstruir em sua vida. Ana se sentou ao seu lado, em silêncio por um momento, até finalmente dizer: Eduardo, eu tenho pensado muito sobre o que você deve fazer em relação ao Leonardo. Sei que não é fácil, ele é seu filho, mas é preciso que você se proteja e faça algo a respeito do que ele fez. E eu quero que saiba que eu e Clara estamos dispostas a ajudar você com tudo o que precisar. Eduardo suspirou profundamente, seus olhos fixos na pintura à sua frente. A ideia de ir contra o filho ainda lhe parecia estranha e antinatural, mas ele sabia que não tinha outra escolha. Havia sido enganado por tempo demais, e se nada fosse feito, ele continuaria sendo vítima das manipulações de Leonardo. Eu sei, Ana. Eu sei que vocês estão certas. É difícil para mim, mas não posso mais viver assim. Tenho medo do que Leonardo possa fazer se continuar sem ser confrontado. Eu quero fazer o que é certo, disse Eduardo, com a voz trêmula, mas determinada. Ana sorriu com suavidade e colocou a mão sobre o ombro de Eduardo. Eu vou ajudar você a encontrar um advogado. Alguém que possa orientar você sobre como agir. Nós conseguimos reunir algumas provas do que Leonardo tem feito, e agora é hora de darmos o próximo passo. Nos dias seguintes, Ana e Clara buscaram informações sobre advogados especializados em casos de abuso financeiro. Conseguiram um contato recomendado por uma das voluntárias do asilo, uma advogada chamada Mariana, que tinha experiência em ajudar idosos que haviam sido vítimas de fraudes e manipulações familiares. Mariana foi até o asilo para conhecer Eduardo e entender sua situação. Eduardo estava nervoso durante a primeira reunião com Mariana. Ele nunca havia precisado de ajuda legal antes e não sabia bem o que esperar. Clara e Ana ficaram ao seu lado, oferecendo suporte. Mariana, uma mulher de aproximadamente 40 anos, com um semblante tranquilo e voz suave, o acolheu de maneira empática e fez questão de explicar cada passo do processo de forma clara e simples. Eduardo, entendo como deve ser difícil para o senhor enfrentar essa situação, especialmente por envolver seu filho. Infelizmente, vemos muitos casos como o seu, e quero que saiba que é importante lutar pelos seus direitos. O que Leonardo fez foi ilegal e extremamente injusto. O senhor tem direito a buscar proteção e garantir sua dignidade, disse Mariana, de forma gentil. Eduardo assentiu, com os olhos marejados. Ele sabia que Mariana estava certa e sentiu que era o momento de agir. Quero seguir em frente com isso, Mariana. Preciso fazer o que é certo, mesmo que seja difícil, disse Eduardo, com a voz firme. Com a orientação de Mariana, Eduardo deu início ao processo legal contra Leonardo. Eles reuniram as provas que Ana e Clara haviam coletado, incluindo os documentos financeiros que mostravam claramente como Leonardo estava se aproveitando do pai.
Mariana também providenciou uma medida cautelar para proteger o restante dos bens de Eduardo, evitando que Leonardo pudesse continuar explorando o pai enquanto o caso estivesse em andamento. Ao mesmo tempo em que Eduardo enfrentava o processo legal, ele também precisou lidar com o impacto emocional de tudo aquilo. Clara e Ana o acompanhavam em todos os momentos, e Clara frequentemente o encontrava em seu quarto para conversarem. Em uma dessas noites, Clara se sentou ao lado de Eduardo e trouxe uma xícara de chá para ele. Eu sei que tudo isso é muito doloroso, Eduardo. Mas quero que saiba que você está fazendo a coisa certa. Você merece ser tratado com respeito, e isso é algo que seu filho precisa entender. Talvez, com o tempo, ele perceba o erro que cometeu, disse Clara, com um olhar cheio de compaixão. Eduardo assentiu, segurando a xícara de chá entre as mãos. Eu espero que sim, Clara. Eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Sempre imaginei que Leonardo fosse mudar, que enxergasse o valor do amor e do respeito. Mas agora vejo que preciso me proteger. Preciso lutar pelo que ainda me resta, respondeu Eduardo, com um leve tremor na voz. Ao longo do processo, Leonardo foi intimado a comparecer para dar explicações. A relação entre pai e filho, que já era frágil, ficou ainda mais desgastada. Leonardo se mostrava arrogante, recusando-se a aceitar qualquer responsabilidade pelo que havia feito. Ele tentou culpar Eduardo, dizendo que o pai era quem havia pedido ajuda financeira, mas as provas coletadas mostravam claramente as transferências irregulares e os contratos assinados de forma enganosa. Um dos momentos mais difíceis para Eduardo foi quando precisou comparecer a uma audiência para dar seu depoimento. Mariana estava ao seu lado, junto com Ana e Clara. Eduardo se sentou diante do juiz e contou, em detalhes, tudo o que havia acontecido. Ele falou sobre como sempre tentará ser um bom pai, sobre o amor que tinha por Leonardo e sobre a dor de perceber que o filho o via apenas como uma oportunidade financeira. As palavras de Eduardo foram ditas com sinceridade e tristeza, tocando a todos na sala. Leonardo, por sua vez, tentou se defender, mas suas palavras não eram suficientes para apagar as evidências. Ele olhava para o pai com frieza, como se ainda não conseguisse entender o impacto de suas ações. O juiz ouviu ambos os lados e, ao final, decidiu em favor de Eduardo, ordenando que Leonardo devolvesse os valores retirados indevidamente e proibindo-o de ter acesso às finanças do pai no futuro. Para Eduardo, aquele momento foi uma mistura de vitória e tristeza. Ele sabia que havia feito a coisa certa, mas também sabia que sua relação com Leonardo talvez nunca mais fosse a mesma. Clara e Ana o abraçaram depois da audiência, oferecendo-lhe conforto. Eduardo sentia que, embora houvesse perdido parte de sua família, havia encontrado uma nova, formada por pessoas que realmente se importavam com ele. Nos dias seguintes, Eduardo se permitiu descansar um pouco. Ele passará por muitas emoções intensas, e sabia que precisava se recuperar. Clara e Ana continuavam a visitá-lo diariamente, trazendo-lhe alegria e distração. Mariana também passou a visitá-lo de vez em quando, não apenas como sua advogada, mas como uma amiga que queria ver Eduardo feliz e em paz. Em uma manhã ensolarada, enquanto caminhava pelo jardim do asilo com Clara e Ana, Eduardo sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Ele olhou para o mural que pintaram juntos e sorriu. Cada imagem, cada cor representava não apenas memórias do passado, mas também a esperança de um futuro melhor. Clara olhou para ele e sorriu de volta. Você fez um trabalho incrível, Eduardo. Eu sei que não foi fácil, mas você mostrou que é forte e corajoso. Nós estamos muito orgulhosas de você, disse Clara, com sinceridade. Eduardo assentiu, sentindo os olhos marejados. Não sei o que teria feito sem vocês. Vocês são como anjos que apareceram na minha vida quando eu mais precisava. E agora, posso finalmente seguir em frente, sabendo que fiz o que era certo, respondeu Eduardo, emocionado. Ana pegou a mão de Eduardo e a apertou carinhosamente. E vamos continuar aqui, ao seu lado. Você tem muito ainda a viver, Eduardo, e nós queremos fazer parte disso. Juntos, vamos transformar este lugar e suas vidas em algo cada vez melhor, disse Ana, com um sorriso caloroso. A cada dia que passava, Eduardo sentia que o peso do passado ia ficando para trás. Ele sabia que a relação com Leonardo ainda era uma ferida aberta, mas também sabia que não estava mais sozinho. Ele havia encontrado uma família inesperada, que lhe dava força e motivação para seguir em frente.
A justiça havia sido feita, e Eduardo finalmente podia sentir que havia recuperado a dignidade que Leonardo havia tentado lhe tirar. As semanas se transformaram em meses, e a rotina no asilo foi se tornando mais alegre e vibrante. Clara e Ana organizaram mais atividades para os residentes, incluindo novas oficinas de pintura e tardes de música ao ar livre. Eduardo passou a participar de tudo, sorrindo com mais frequência e encontrando prazer nas pequenas coisas da vida. Ele pintou novos murais, desta vez representando a força e a resiliência que descobrira em si mesmo. Um dia, enquanto estava sentado no jardim, Eduardo recebeu uma visita inesperada. Mariana havia lhe contado que Leonardo fora obrigado a frequentar sessões de terapia como parte do acordo judicial, e, embora ele não tivesse dado sinais de arrependimento, parecia que algo havia mudado. Leonardo chegou ao asilo com uma expressão menos arrogante e mais contida. Ele pediu para ver o pai, e Eduardo, mesmo com o coração acelerado, decidiu aceitá-lo. Leonardo se aproximou devagar, sentando-se ao lado do pai no banco do jardim. Ele olhou para o chão por um momento antes de finalmente erguer os olhos para Eduardo. Pai, eu sei que fiz coisas terríveis. Eu não espero que você me perdoe, mas queria que soubesse que estou tentando mudar. Eu vi a maneira como tratei você e percebi que não quero ser essa pessoa, disse Leonardo, com a voz baixa. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, sentindo uma mistura de emoções que ele não conseguia descrever. Ele olhou para o filho, tentando encontrar nos olhos dele algum sinal de verdade. Havia arrependimento ali, mas também havia ainda uma longa jornada pela frente. Eduardo respirou fundo antes de responder. Leonardo, eu sempre quis o melhor para você. Eu nunca desejei que as coisas fossem assim. Se você realmente quer mudar, eu estarei aqui. Não sei se posso te perdoar agora, mas talvez um dia possamos encontrar um caminho para reconstruir algo, disse Eduardo, com a voz embargada. Leonardo assentiu, parecendo aliviado. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas pela primeira vez estava disposto a tentar. Eles ficaram ali, em silêncio, observando o movimento do jardim e as cores do mural pintado por Eduardo. Eduardo sabia que a vida sempre teria seus desafios, mas também sabia que era capaz de enfrentá-los. Com Clara, Ana e agora, talvez, com o Leonardo que estava disposto a mudar, ele tinha esperança de que dias melhores estavam por vir. A justiça havia sido feita, e a possibilidade de redenção se apresentava no horizonte, dando-lhe força para seguir em frente, um dia de cada vez. A relação entre Eduardo e Leonardo tinha uma nova oportunidade de renascimento, mesmo que delicada. Depois da visita no jardim, onde Leonardo admitiu seus erros e se comprometeu a tentar mudar, Eduardo sentiu uma mistura de alívio e cautela. Ele sabia que o perdão não era algo que poderia ser oferecido de imediato, mas também sabia que a chance de reaproximação, por menor que fosse, merecia ser explorada. Eduardo não estava pronto para esquecer o que aconteceu, mas estava disposto a observar os esforços do filho em provar que poderia ser uma pessoa melhor. Os dias passaram e, enquanto a rotina do asilo continuava, Leonardo se manteve presente, visitando o pai com frequência. Essas visitas eram breves e, na maioria das vezes, silenciosas, mas cada uma delas representava um passo importante para ambos. Leonardo já não exibia a mesma arrogância de antes, agora ele parecia humilde, de certa forma, fragilizado. Para Eduardo, aquilo era como um novo começo, onde ele poderia, finalmente, ver o filho sob uma nova perspectiva. Ana e Clara continuaram a apoiar Eduardo em todos os momentos. Elas se tornaram confidentes e conselheiras, ajudando-o a processar os sentimentos complexos que surgiam com a presença de Leonardo. Clara, sempre otimista, encorajava Eduardo a manter o coração aberto, enquanto Ana, que compreendia profundamente o significado de lutar por uma segunda chance, via potencial em Leonardo, embora estivesse consciente de que a mudança não aconteceria do dia para a noite. Em uma tarde ensolarada, Ana sugeriu que Eduardo e Leonardo participassem de uma atividade juntos no asilo. Eles estavam organizando uma oficina de jardinagem, onde os residentes e seus familiares poderiam plantar flores e cuidar dos canteiros. Ana achou que seria uma boa oportunidade para pai e filho se conectarem de uma forma diferente, algo mais leve e distante dos problemas que os separaram. Eduardo aceitou a sugestão de Ana, um pouco hesitante, mas curioso para ver como Leonardo reagiria. Quando Leonardo chegou ao asilo naquele dia, Eduardo contou sobre a atividade e convidou o filho a participar. Para sua surpresa, Leonardo aceitou sem questionar. Ele parecia genuinamente disposto a se envolver em algo que o aproximasse do pai.
Ambos seguiram para o jardim, onde Clara e Ana já estavam esperando, preparando os materiais e ajudando outros idosos e visitantes a se organizarem. A atividade começou de forma tímida. Eduardo e Leonardo escolheram um canteiro juntos, e, enquanto cavavam a terra e preparavam o solo, o silêncio pairava entre eles. Era um silêncio diferente, porém, não mais carregado de ressentimentos, mas de uma espécie de esperança cuidadosa. Eduardo observava Leonardo enquanto ele manuseava as ferramentas com cuidado, ajudando a plantar as mudas de flores. Ele percebia a seriedade e o esforço do filho, algo que, até então, parecia ausente em sua vida. Finalmente, Leonardo quebrou o silêncio, com a voz baixa e um tanto insegura. Pai, eu sei que nada do que eu faça vai apagar o que aconteceu. Eu só queria que você soubesse que estou tentando, de verdade. Cada dia que passa, eu percebo mais o quanto errei, e o quanto quero mudar isso. Quero que, um dia, você sinta orgulho de mim novamente. Eduardo parou por um momento, observando as mãos do filho, sujas de terra, e os olhos que agora o encaravam com um misto de vulnerabilidade e arrependimento. Ele sabia que Leonardo estava sendo sincero. Aquele era o filho que ele sempre esperou ver, um homem capaz de reconhecer seus erros e buscar o caminho da redenção. Leonardo, eu sei que você está tentando. Eu vejo isso. E quero acreditar que nós podemos, aos poucos, reconstruir o que foi quebrado, respondeu Eduardo, com a voz trêmula, mas firme. Eu sempre quis o melhor para você, e ainda quero. Só espero que você continue nesse caminho. Leonardo assentiu, visivelmente emocionado. Ele se aproximou do pai e, por um momento, hesitou, antes de finalmente abraçá-lo. Eduardo correspondeu ao abraço, sentindo que aquele gesto era o primeiro passo real em direção à cura de ambos. Ao redor, Clara e Ana observavam com um sorriso discreto nos lábios, sabiam que aquele momento era importante e simbólico para os dois homens. Com o passar das semanas, a presença de Leonardo se tornou parte da rotina de Eduardo. Ele não era mais apenas uma visita ocasional, ele estava se esforçando para ser um filho presente, ajudando nas atividades do asilo e passando tempo ao lado do pai. Em uma manhã, Leonardo trouxe algo que surpreendeu Eduardo, uma antiga caixa de fotografias, que havia pertencido à família. Ele queria reviver as memórias boas que tinham compartilhado antes de toda a distância e amargura. Eles se sentaram juntos no quarto de Eduardo, enquanto Clara e Ana também se juntaram, curiosas sobre a história de cada foto. As imagens retratavam uma época mais simples, quando Leonardo ainda era uma criança e a esposa de Eduardo, Helena, estava viva. Havia fotos de aniversários, férias na praia e momentos cotidianos que, para muitos, poderiam parecer comuns, mas que, para Eduardo, representavam o ápice de sua felicidade. Leonardo, pela primeira vez em muitos anos, olhava para aquelas fotos com ternura e arrependimento, reconhecendo o valor dos momentos que ele havia subestimado. Eu nunca entendi o quanto esses momentos eram importantes, pai. Eu lamento tanto por tudo que fiz você passar. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente, disse Leonardo, sua voz embargada enquanto segurava uma fotografia de si mesmo, aos 6 anos, no colo do pai. Eduardo segurou a mão do filho e balançou a cabeça. Nós não podemos mudar o passado, Leonardo. Mas podemos aprender com ele e tentar fazer um futuro melhor. Eu vejo que você está tentando, e isso já significa muito para mim. Eu também tenho coisas que gostaria de ter feito diferente, mas agora só podemos seguir em frente, juntos. Aquela conversa foi como um ponto de virada para ambos. Eduardo passou a sentir um pouco menos do peso das mágoas e mais da esperança de reconstrução. Ele sabia que nunca seria fácil, mas estava determinado a dar uma nova chance ao relacionamento com seu filho. Leonardo, por sua vez, estava disposto a fazer todo o possível para mostrar ao pai que seu arrependimento era verdadeiro e que ele poderia ser um filho do qual Eduardo se orgulhasse. Clara e Ana continuavam ao lado de Eduardo, agora celebrando junto com ele cada pequena conquista na relação com Leonardo. Elas se tornaram uma verdadeira família para ele, e o apoio que ofereciam nunca diminuiu. Elas organizavam atividades, passavam tardes conversando e sempre encontravam formas de trazer alegria para os dias de Eduardo e dos outros residentes do asilo. Em uma tarde especial, Ana e Clara decidiram organizar uma festa no jardim, para celebrar as conquistas de Eduardo e de outros residentes que, assim como ele, haviam enfrentado desafios e superado dificuldades ao longo dos últimos meses. O jardim foi decorado com flores, luzes e uma mesa farta, com comidas preparadas pelos voluntários do asilo.
Eduardo, inicialmente, não queria ser o centro das atenções, mas acabou aceitando a celebração ao perceber o quanto aquele momento era importante, não só para ele, mas para todos ali. Durante a festa, Leonardo fez um pequeno discurso, emocionado, agradecendo ao pai pela oportunidade de reconciliação e às cuidadoras por todo o apoio e carinho. Eduardo, por sua vez, falou sobre a importância do amor, da paciência e da compreensão. Ele mencionou que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível encontrar uma faísca de esperança e reconstruir algo bonito. Eu nunca imaginei que, aos 70 anos, ainda teria a chance de recomeçar, de ter uma nova família e de reencontrar meu filho. A vida é cheia de surpresas, e nem todas são ruins. Estou aqui hoje porque tive pessoas maravilhosas ao meu lado. Clara, Ana, e até mesmo meu filho, Leonardo, que está aprendendo a ser uma pessoa melhor. Eu sou grato por cada um de vocês, disse Eduardo, com a voz embargada de emoção. O jardim ficou em silêncio por alguns instantes, antes de ser preenchido por aplausos. Clara e Ana, visivelmente emocionadas, se aproximaram de Eduardo para abraçá-lo. Leonardo também se juntou ao abraço, e naquele momento, o calor e o amor que envolviam Eduardo eram tudo o que ele precisava para seguir em frente. Ele havia encontrado não só a redenção, mas também um propósito, algo que o motivava a acordar todos os dias com um sorriso no rosto. Após a festa, o asilo se tornou um lugar ainda mais vibrante. Clara e Ana continuaram a organizar atividades, e Leonardo passou a ser uma presença constante, não apenas para o pai, mas para outros residentes também. Ele ajudava nas oficinas, nas caminhadas, e até participava dos jogos de cartas. Aos poucos, foi se tornando querido entre os idosos, que viam nele alguém que, embora tivesse cometido erros, estava buscando um novo caminho, assim como muitos deles já haviam feito em suas próprias vidas. Eduardo, agora, encontrava alegria nas pequenas coisas. Ele cuidava dos canteiros no jardim, pintava novos murais, e, acima de tudo, desfrutava da companhia daqueles que ele aprendia a considerar sua verdadeira família. Ele sabia que a vida ainda traria desafios, mas estava mais do que pronto para enfrentá-los, com Clara, Ana e Leonardo ao seu lado. A dor do passado não havia desaparecido, mas havia se transformado em aprendizado, em uma base sobre a qual ele poderia construir algo novo e belo. Leonardo, por sua vez, estava cada vez mais comprometido com sua própria mudança. Ele se envolveu com uma organização local que ajudava jovens em situação de vulnerabilidade, inspirado pela segunda chance que seu pai e as cuidadoras lhe deram. Ele queria fazer algo positivo com sua vida e ajudar aqueles que, assim como ele, precisavam de uma nova perspectiva. Em uma manhã ensolarada, enquanto estavam todos reunidos no jardim, Eduardo olhou ao redor e sentiu uma profunda sensação de paz. Ele tinha sua família, tinha amigos, e tinha a oportunidade de recomeçar. A vida, ele pensou, era cheia de altos e baixos, mas, com amor e perseverança, era possível superar qualquer obstáculo. Estou pronto para o que vier, murmurou Eduardo, sorrindo para Clara, Ana e Leonardo. E assim, sob o sol suave da manhã, cercado por aqueles que amava, Eduardo soube que tinha finalmente encontrado o que tanto buscava, a redenção, o perdão e, acima de tudo, a possibilidade de um recomeço verdadeiro, cheio de esperança e amor. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.